Então, irmãos, abra a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias. Por favor. Se você estava domingo à noite, os irmãos que estavam já sabem que começamos uma nova série neste livro profético. Livro do profeta Miqueias. E semana passada, domingo passado, eu fiz uma explanação panorâmica do livro, primeiro falando sobre o capítulo 1, versículo 1, inicialmente a primeira frase que diz: palavra do Senhor que veio a Miqueias, o morastita. Vocês acharam Miqueias? Se tiver dificuldade, pode ir lá no índice, não tem problema, dá uma olhada lá. Está entre a sequência dos livros dos profetas conhecidos como profetas menores. São 12 livros, profetas menores. Miqueias está entre estes. Então o capítulo 1, versículo 1 começa dizendo: palavra do Senhor que veio a Miqueias. Então, através desta primeira frase do versículo, eu mostrei aos irmãos como Deus estava levantando homens, profetas, para esta época da nação de Israel, uma época muito difícil. A nação estava dividida, norte e sul, Samaria como a capital do reino do norte, por assim dizer, e Jerusalém sendo a capital do sul, tendo duas tribos, Judá e Benjamim. E o profeta Miqueias, a gente viu que ele então profetizou, sendo ele contemporâneo a Isaías. Isaías estava profetizando lá em Jerusalém, e também Oséias. Oséias também foi um profeta contemporâneo a Miqueias. Eu acabei não mencionando Oséias, mas Oséias também profetizou na época de Miqueias. E o nome Miqueias significa quem é como o Senhor. E é interessante que o próprio livro termina com esta pergunta. Lá no capítulo 7 a gente viu que Miqueias ele faz essa pergunta retórica após trazer três profecias. Elas foram divididas em 3 blocos que a gente viu a semana passada. E todas as 3 profecias, todos os 3 blocos proféticos, eles começam com a palavra ouvir. Está aí no capítulo 1, versículo 2. E aí segue-se também, depois no capítulo 3 e depois no capítulo 6, a palavra ouvir. Então a gente viu dentro do panorama do profeta Miqueias, e a gente vê que no próprio versículo 1 do capítulo 1, traz o contexto histórico do livro. Miqueias profetizou em torno do ano 740 ao ano 700 antes de Cristo. E Miqueias, além de denunciar o pecado da nação, Judá e Israel, ou Samaria e Jerusalém, Miqueias também foi um profeta messiânico, ou seja, ele profetizou sobre a vinda do Messias. Está lá no capítulo 5, que a gente viu. Miqueias é um livro que ele é citado no Novo Testamento, mas eu quero destacar o capítulo 5, versículo 2, que diz que de Belém de Efrata virá o rei, que ele reinará para sempre. Então, obviamente, essa profecia se cumpriu no próprio Senhor Jesus Cristo. Inclusive, o próprio Evangelho de Mateus descreve a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Além de ser um profeta messiânico, o profeta Miqueias, ele levantou-se para, através da palavra do Senhor, julgar a nação. Não somente julgar a nação,
disciplinar o povo da aliança. Israel tem uma aliança com Deus e eles quebraram esta aliança. Mas o livro de Miqueias, irmãos, não é só um livro de chicotada. É um livro que traz muita esperança, pois no próprio livro ele vai dizer que Deus sempre levantará um remanescente fiel, e que este remanescente fiel, ele pode e deve esperar na misericórdia do Senhor. Ele pode e deve esperar na misericórdia do Senhor. Então, as aplicações na semana passada foi, em primeiro lugar, que por meio das Escrituras Deus fala ainda hoje, precisamos ouvir, e algumas implicações em relação a isso. Depois disse aos irmãos que a espiritualidade, ela deve produzir vida prática e social. O profeta Miqueias vai denunciar e dizer que os profetas estavam corrompidos, os sacerdotes estavam fazendo serviço por dinheiro, que os juízes recebiam suborno, que a sociedade, ela refletia a sua falsa espiritualidade. Então a gente viu que a vida cotidiana reflete a nossa vida espiritual. A gente viu também que quando Deus preserva um remanescente fiel, esse remanescente fiel se torna uma testemunha do Senhor. E finalmente vimos que esse livro aponta para Cristo, sendo Ele o Messias prometido, a resposta: quem é, ó Deus, semelhante a ti? Hoje eu quero continuar, irmãos, no capítulo 1, e a gente trabalhou do verso 1 ao verso 3, mas eu quero retomar ao verso 3, e a gente vai ver se conclui todo o capítulo hoje, e se for da vontade de Deus, dependendo do tempo, pode ser que a gente chegue então ao final do capítulo. O tema da nossa mensagem hoje é: o juízo está às portas. Então, o capítulo 1 de Miqueias, acredito eu, que é como se fosse este anúncio a Israel e a Judá. O juízo está às portas. Eu pergunto a você hoje: será que hoje o juízo está às portas? Ou comamos e bebamos e amanhã deixa para lá, morreremos? Será que é assim? Será que é assim que o mundo vive hoje? Será que é assim que a igreja vive hoje? Não combinei com Edinho, não sei se Edinho intencionalmente, entendendo Miqueias 1, trouxe Hebreus capítulo 2, mas o fato é que na providência de Deus, nós não podemos negligenciar uma tão grande salvação, porque o mesmo Deus que salva, o mesmo Deus que é amor, é um Deus que julga o pecado e não tem por inocente os pecadores. Então vamos trabalhar este aspecto. Eu peço que você agora, com a Bíblia aberta, você leia comigo de novo do verso 1, e eu vou ler até o verso 7, porque do verso 8 ao 16, o texto muda de rumo, no mesmo tema, mas muda de rumo. E esse texto é dividido claramente nessas duas partes. De 1 ao 7, o testemunho de Deus ao profeta. Do 8 ao 16, o testemunho do profeta, lamentando a condição espiritual do povo de Deus. Nesse momento, vamos ler do verso 1 ao verso 7. Peço a sua atenção, espero que você não saia, a não ser que seja realmente necessário, para que a palavra de Deus fale tanto ao seu coração, como também àquele que está ao seu lado, enfim, a todos que estão aqui hoje, apesar do mensageiro. Miqueias capítulo 1, versículo 1 diz: palavra do Senhor que veio a Miqueias,
o morastita, nos dias de Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, o qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi, todos os povos, preste atenção, ó terra, e tudo que nela há. Seja o Senhor Deus testemunha contra vós. O Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, e descerá e andará sobre as alturas da terra. Os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais são os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo. E de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque pela paga de prostituta os ajuntou, e para a paga de prostituta voltarão. Mais uma vez, Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude a contemplar, ouvir a Tua palavra, e que através do Teu Santo Espírito o Senhor fale ao nosso coração. Suplicamos, ó Deus, a Tua intervenção. Restaura a Tua igreja, traz convicção de pecado, traz quebrantamento e salva almas nesta noite, arrependidos aos pés de Cristo. Pois é assim que nós oramos com fé, no nome de Jesus, amém. O juízo está às portas. E sem dúvida alguma, irmãos, esta é a denúncia do profeta Miqueias. Talvez você pode pensar, mas pastor, esse texto foi escrito para Israel 2.700 anos antes da nossa época. O que é que ele tem a ver conosco? É verdade, a princípio precisamos fazer esta consideração. A priori, o texto é direcionado à nação da aliança, os judeus, a linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, que através de Jacó e dos patriarcas, dos 12 filhos de Jacó, e que pelo qual o próprio Deus trocou o nome de Jacó para Israel, Deus estabelece uma nação e uma aliança com eles. Porém, irmãos, este texto também tem implicações para nós hoje em dia, porque esse texto é a palavra de Deus, amém? E esse texto não caducou nos seus princípios, que são atemporais. O princípio de que Deus, o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus que atrai o pecador, o Deus que busca o pecador, o Deus que ama o pecador ao ponto de doar-se e entregar o seu próprio filho para morrer no lugar dele. É um Deus que julga os pecados. É o Deus que também não deixará inocente ao transgressor, aquele que não se arrependeu, contrito, quebrantado diante da autoridade da sua palavra. Então é diante disso, irmãos, que precisamos entender que Deus se levanta do seu templo, Deus se levanta do seu lugar como que uma imagem construída pelo profeta,
para poder averiguar e testemunhar os pecados da nação. Perceba, irmãos, que a partir do versículo 2, essa profecia não é direcionada apenas para Israel e para Judá. A Bíblia diz no versículo 2, atenção, que ela é destinada a todos os... Vocês estão comigo? Ela é destinada a todos os povos, mostrando que o Deus de Israel não é um Deus tribal. Ele é o Deus de todas as nações. Sim, ele tem um compromisso com Israel, mas Deus deveria ser ouvido pelas nações. O versículo 2 diz que esta palavra, ela precisa ser ouvida, e a palavra ouvi, ó povos, é a mesma palavra que aparece em Deuteronômio 6,4. Vocês lembram o Shema? Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Esta palavra traz a ideia de prestem atenção, deem ouvidos a esta palavra, que ela é urgente, deem ouvidos a esta palavra porque ela é importante. Esta palavra, ela não pode ser negligenciada, essa palavra não pode ser ouvida mascando chiclete nem bocejando. Essa palavra deve ser aprendida, recebida e obedecida. Ouve, ó todos os povos. Nesse sentido, irmãos, Deus está fazendo uma convocação, porque Deus é o Deus de todos os povos, como diz o Salmo 24:1. Ao Senhor pertence a terra, e tudo em que nela há, e todos os habitantes da terra pertencem ao Senhor. Nesse sentido, o texto não está dizendo que todos pertencem a Deus no aspecto de filiação, ou de comunhão, ou de reconciliação com o Criador. Não. A ideia é que Deus, sendo o Criador de todo o universo, inclusive da terra e dos homens, só Ele pode reivindicar o direito de julgar os povos. Nesse sentido, irmãos, a palavra profética, ela se torna autoridade não somente para o povo de Israel, mas também para todos os povos. Porque, segundo um comentarista do século VIII, ele disse que não há 1 centímetro sequer em que Deus não possa dizer: isto é meu. Mas, pastor, não parece. Porque os povos vivem como querem, não é verdade? E eles são antagônicos, e eles são rebeldes, e eles levantam o pulso contra Deus, não é verdade, irmãos? Mas Deus não se move em absoluto em 1 único centímetro da sua autoridade de julgar. Pense nisso por um instante. Deus não está alheio. E a imagem do versículo 2 e 3, atenção, irmãos, é que Deus neste momento está se levantando para se tornar uma testemunha contra os pecados dos homens. Olha o versículo 2, finalzinho do versículo 2 e o versículo 3. O texto diz: o Senhor desce do seu santo templo, porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, e descerá, e andará sobre as alturas da terra. A figura, a imagem que o profeta está descrevendo a palavra de Deus pelo próprio Senhor, é que Deus está saindo da onde? De um templo. De um templo. E é interessante, irmãos, que no livro de Apocalipse, o profeta, que também é apóstolo João, descreve um santuário.
Um santuário que ele vê no capítulo 4 de Apocalipse, um ser que está assentado em um trono, aonde há um grande diadema sobre ele, e que há várias pedras preciosas envolto deste trono, e uma voz como que uma voz de muitos trovões saem deste trono, e ao lado dele está o Filho do Homem, à sua direita, que também é o Cordeiro de Deus. E agora, juntando essa profecia de Miqueias com a visão de João, eu posso entender que Deus está saindo deste lugar. Irmãos, Deus é onipresente, ok? Deus está em todos os lugares, mas misteriosamente, eu não digo aqui misticamente, mas algo que eu não consigo compreender, o mesmo Deus que está em todos os lugares, ele tem um lugar que ele habita. E a Bíblia diz, irmãos, que ele se levanta. Não sei se você já participou de uma audiência, mas tem algumas audiências que são mais solenes do que outra, existe mais protocolos de exigência do que outras, e algumas dessas audiências, quando o magistrado entra, todo mundo se levanta, e a pessoa não pode nem estar com qualquer roupa, viu? Isso, irmãos, não é nem um vislumbre, isso não é nada ao que o profeta está dizendo, que Deus está se levantando. Ele está se levantando, e o texto diz, atenção irmãos, versículo 3, que ele está descendo. Você percebe a semelhança, por exemplo, em Gênesis capítulo 11, no relato na Torre de Babel, que a Bíblia diz que os homens começaram a fazer esta torre, e eles estavam desafiando Deus, e Deus diz, vem cá, acho que eu vou descer lá para ver o que é que eles estão fazendo. Deus está descendo, irmãos. Deus está descendo, porque agora o texto diz que ele será testemunha. Esta é a primeira figura que o profeta estabelece para esta audiência. Então o texto vai dizer, versículo 3, 4 e 5, que quando Deus se move, nada pode ficar igual como estava. Veja versículo 4, os montes se derretem, os vales aumentam o seu sulco, eles serão fendidos ainda mais. Perceba, irmãos, existe algo mais sólido do que um monte? Existe algo mais sólido do que uma montanha? E a Bíblia diz que quando Deus começou a descer, e começou a andar sobre as nuvens, quando ele começou a entrar para esta sala de audiência como uma testemunha, a Bíblia diz que os montes se derretem, que os vales se abrem. Versículo 5, tudo isso, atenção, tudo isso por causa de quê? Da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Esta audiência, irmãos, é uma audiência de julgamento. E a Bíblia diz que Deus será testemunha contra eles. Interessante, irmãos, que até então Deus não está necessariamente com a toga. Assim como ele é juiz, ele também é a testemunha. Porque na figura de um juiz, ele pega os autos do processo
e ele deve julgar segundo a lei, conforme está nos autos do processo. Espero não estar falando bobagem, né? Para os irmãos que entendem muito melhor do que eu. Mas a testemunha ocular, uma testemunha dentro de uma peça, de um auto, de um processo, ela vai contribuir para a sentença do juiz. E o texto diz, irmãos, que o próprio Senhor está sendo esta testemunha. É como se Deus estivesse dizendo através do profeta: eu estou vendo, viu? Eu estou vendo o que vocês estão fazendo. E o que é que eles estão fazendo? Veja versículo 6. Por isso farei de Samaria um montão de pedras. Agora a imagem, no que se refere a este julgamento, já antecipa a sentença do juiz que se dará no capítulo 2. Mas ele vai fazer de Samaria um montão de pedras. É interessante que aqui ele não se refere a Jerusalém. Apesar da profecia se direcionar também a Jerusalém, aqui ele não fala no versículo 6 de Jerusalém, ele só fala de Samaria, e a gente vai ver já já o porquê. E ele está pronto para testemunhar contra os pecados de Israel, contra os pecados de Samaria, irmãos. O versículo 7 diz: porque todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. A testemunha diz, a testemunha ocular, que conhece todas as coisas e que sonda os corações, que ele não precisa apenas ver um fato, mas ele sabe até os pensamentos e as intenções. A testemunha diz, irmãos, que Israel está caída em idolatria, imagens de escultura. Isso se deu depois do pecado de Salomão, que se tornou um rei idólatra. Salomão é muito controverso, porque ele foi um homem de Deus. Vigiemos, irmãos, como diz Hebreus 2. E a testemunha está dizendo que os altos de Israel estão cheios de poste e ídolos. Por isso que Deus está levantando o profeta. Por isso que Miqueias é um deles, que é posterior, por exemplo, a Elias. Estamos lendo na nossa leitura congregacional. Hoje de manhã lemos o texto maravilhoso de Elias sendo o instrumento de Deus para trazer justiça contra os 850 falsos profetas no Monte Carmelo. E Israel está em idolatria. E essa idolatria, irmãos, é uma idolatria que ela vem, obviamente, ela vem misturada com tudo aquilo que a idolatria e o paganismo traz consigo. Atenção ao versículo 7, porque não era somente imagens de escultura, mas também havia, irmãos, atenção ao versículo 7, havia prostituição. Deus está dizendo no seu peso de testemunha que isso vai ser destruído, e que ele viu também que Israel tem se prostituído, pagando vamos dizer assim, a esta religião que mistura a religiosidade com a sexualidade. Isso era muito comum no Oriente Próximo. Isso era muito comum no mundo greco-romano e até comum hoje em dia. As pessoas usarem a religião para promover a prostituição. Então, o texto vai dizer, irmãos, que diante de Deus e diante dessa testemunha ninguém pode ficar firme.
porque o juízo está às portas. Fazendo uma aplicação agora em relação a isso, o que Miqueias está dizendo é que Deus está se movendo e que a majestade de Deus está testemunhando contra os pecados de Israel, sobretudo de Samaria, e que nada, absolutamente nada, pode ficar indiferente, irmãos, a este peso de testemunha. Pastor, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Eu quero dizer a vocês, assim como eu disse para mim, que também Deus, Ele testemunha os nossos pecados. Você pode imaginar isso? Eu quero que você pare um pouco agora e pense que tudo o que eu fiz e o que você fez durante a semana e que foi contrário a Deus, que foi pecado contra Deus, Deus viu. Graças a Deus por causa de Jesus Cristo, que pagou os nossos pecados, amém? Mas ao mesmo tempo eu quero dizer a você, que assim como os montes se derretem, assim como as rochas fendem e abrem vales, assim como se derrete a cera no alto calor do fogo, Deus quer que tenhamos este temor na face dele, irmãos. E tem gente que está achando que é brincadeira. Hebreus capítulo 2, me referindo a Hebreus, porque eu citei Hebreus aqui no meu corpo do esboço. Hebreus capítulo 2, claramente, irmãos, nos chama a atenção a esta exortação. Não brinque com a majestade de Deus. Estão diminuindo hoje esta visão aterrorizante de Deus. Deus é o amigão, Deus é o Papai Noel, Deus é o carinha lá de cima. Por favor, é uma retórica, eu não posso e nem quero, nem misericórdia em desrespeitar o nome do Senhor, mas é isso que o mundo evangélico tem feito. E nós não podemos cair nesta armadilha satânica, ponto do próprio Jesus dizer lá em Apocalipse capítulo 3, que ele diz a uma das igrejas, a igreja de Tiatira, que eles estavam deitando com uma falsa profetisa chamada Jezabel. Muito interessante o texto ali. E a Bíblia diz, Jesus diz, e eu vou matar os filhos daqueles que se deitaram com ela. Parece que isso a gente não vê mais não. Parece que a gente tem rasgado da Bíblia essas palavras fortes da soberania de Deus no que se refere a Ele sendo testemunha contra os nossos pecados. Pastor, isso se refere a perder a salvação? Não. O que eu quero lhe chamar a atenção é que você, como um crente, como um salvo, como um redimido, o Espírito Santo habitando em você, você não pode diminuir a majestade do poder da justiça de Deus. Ah, pastor, mas em Cristo eu fui salvo, graças a Deus, foi mesmo. Mais ainda, então não brinquem com o pecado, porque o Filho de Deus foi colocado no fogo da sua ira por causa do seu pecado. O Filho de Deus agonizou, irmãos, no Getsemane, para poder pagar a nossa dívida, e nós vamos brincar com o pecado, irmãos? Nós brincamos, nós até rimos do pecado, nós achamos graça às vezes. Esse sermão de hoje, irmãos, não é palatável. E, sobretudo, é para mim mesmo. Precisamos levar a sério, irmãos, porque Deus é testemunha. E quando Ele se move do seu lugar, não tem quem fique de pé. Ah, pastor, a gente é igreja. Jesus disse assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno. É verdade,
mas ele não disse especificamente a uma igreja local isso, ele disse à igreja dele. Porque lá em Apocalipse, Jesus vai dizer que se eles não se arrependessem, ele tiraria aquela igreja, o castiçal não brilharia mais no mundo. É muito fácil falar de Brasília, é muito fácil falar dos políticos, é muito fácil falar do judiciário, que de fato estão todos podres mesmo, e nós temos que ser a voz da consciência para eles. Mas agora vamos falar de nós mesmos. Às vezes estamos brincando com pecados de estimação. Achamos graça. Às vezes até acariciamos ele para poder usá-lo na hora que nos dá prazer. Deus está no seu santo templo. Ele está se movendo, descendo. Ele está andando sobre as nuvens e o texto diz: os montes se derreterão, as fendas se abrirão, tudo por causa da transgressão do meu povo. Se você é salvo, eu creio na certeza da salvação. Eu creio que a Bíblia diz que um crente salvo, ele não perde a sua salvação. Mas um salvo, irmãos, não pode brincar com o pecado. Como se nada pudesse acontecer com ele. Precisamos dar ouvidos ao que Miqueias está dizendo. Deus é nossa testemunha. E a partir do versículo 6, irmãos, ele descreve a queda de Samaria. Por isso farei de Samaria um montão de pedras. Irmãos, isso aconteceu, você sabia disso? Depois os irmãos podem ler 1 Reis 17, 1 Reis 18, que através da Assíria, Deus usou este império pagão para poder entrar em Samaria. E a princípio começar o primeiro cativeiro de Israel, começando pelo norte. Vou falar de novo para que depois, quem sabe, você queira ler e estudar um pouco mais sobre isso. Leia 1 Reis 18 e 2 Reis 17. Leia sobre o rei Salmanassé e sobre o rei Senaqueribe. Foram os reis que entraram, um entrou em Samaria e o outro até as portas de Jerusalém. Ao ponto de dizer aos irmãos, que a palavra de Deus há de se cumprir. Deus não é um pai bobalhão que fica ameaçando. Sabe um pai que só ameaça? Menino, para com isso, senão eu vou chamar tua mãe. Ele nem tem coragem de fazer alguma coisa, ele chama a mãe. Não tem nenhum aqui assim, viu? Espero que não. E ele não ameaça, irmãos. Deus, quando fala, aquela palavra irá se cumprir. E a palavra se cumprirá também, irmãos, guardadas as devidas proporções para a igreja. A igreja que não se purificar, a igreja que não levar a sério o pecado, a igreja que negligenciar uma tão grande salvação, ela será alvo da disciplina de Deus. Sim, disciplina amorosa de um pai que quer o bem para os seus filhos, mas qual é o filho que gosta de ser disciplinado? Me diga aí. Ou você, quando era filho, você fazia uma estripulia, você chegava para papai e mamãe e dizer: ei, eu fiz isso aqui, bata em mim. Mas Deus há de corrigir. E antes, irmãos, que venhamos a ouvir a voz do Senhor, para o arrependimento, o quebrantamento, antes que ele se mova do seu lugar,
e venha nos julgar. Mais uma vez, não para perder a salvação. Se você é um crente, você está seguro por causa de Jesus, viu? Porque se fosse por causa de mim, você, acabou. Mas não quer dizer que Deus não disciplinará o seu povo. Frequentar cultos, fazer programações, frequentar uma igreja de vez em quando, cantar músicas, nada disso será suficiente para que você possa estar dando evidências de uma vida consagrada ao Senhor. Quanto tempo faz que você não chora por um pecado que você cometeu? Arrependido, no pó e na cinza, dizendo: Senhor, o Senhor viu. Senhor, o Senhor viu o que eu fiz, o que eu falei, o que eu pensei. Senhor, na tua justiça, lembra da tua misericórdia, Senhor. Mas pode ser que você está andando anestesiado. E Jesus disse isso para os seus discípulos, quando ele citou o episódio de Sodoma e Gomorra, sobretudo o testemunho da mulher de Ló. Jesus disse: vocês não façam como fez a mulher de Ló. E o que foi que a mulher de Ló fez, irmãos? Quando os anjos estavam tirando Ló, a sua mulher e as suas filhas de Sodoma e Gomorra, porque o juízo ia vir sobre a cidade, os anjos disseram: não olhem para trás. Aí Jesus disse aos discípulos: não façam como a mulher de Ló. É como se estivesse escapando do juízo, mas com desejo de olhar para trás. Sabe aquele desejo de olhar para trás? Ai, como é bom. Não, não é bom, irmãos. A vida pregressa de um crente é triste. Se não fosse Jesus, a vida pregressa de um crente é uma lástima, é uma podridão. Mas tem gente que fica olhando para trás como a mulher de Ló. Por isso que dá brechas para que pecados de estimação sejam nutridos no coração de um cristão. O Senhor disse: destruirei Samaria. E de fato isso aconteceu. A partir do versículo 8, irmãos, vem o testemunho do profeta. Mas eu não vou seguir o texto. Apesar dessa parte aqui eu iria ser mais rápido, porque o testemunho do profeta ele vai falar sobre várias cidades, e essas cidades têm trocadilhos de palavra. Tem coisas importantes que eu quero extrair aqui nesse texto, e eu não vou fazer para agora em 10 minutos. Tá bom? Eu quero ler apenas o versículo 8 e 9 com vocês, e a gente termina esse sermão em suspenso hoje. Agora a voz muda. A voz não é mais a voz de Deus. O interlocutor agora é Miqueias. O versículo 8 diz: por isso, diga alguém. Pronto. Quando Oséias viu a voz de Deus, ele disse: por isso eu lamentarei, e gemerei, e andarei despojado e nu. Farei lamentações como de chacais, e prantearei como um pranto de avestruzes. Interessante essa imagem aqui, horrível essa imagem. Veja versículo 9, por que ele vai prantear? Porque a chaga, o pecado,
porque a doença é incurável, porque a sua chaga, ó Samaria, a sua chaga é incurável, porque a sua doença chegou até onde? Até Judá, está às portas do templo. A tua doença estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Então vamos parar até aqui hoje. A voz muda. Aqui não é mais Deus falando, mas aqui é o sentimento do profeta. E eu pergunto aos irmãos, o profeta estava alegre? O que é andar nu, encurvado, lamentando como um uivo ou como uma voz de um animal? Porque ele olha para a voz de Deus e diz: Samaria está doente, e sua doença é contagiosa, e sua chaga está chegando aonde? A Jerusalém. O pecado é contagioso. Paulo disse que o pecado é como um fermento, que só um pouquinho leveda toda. Jesus disse aos hipócritas fariseus que não contaminava nada deles comer algo de fora para dentro, mas era do coração que saía a contaminação, a podridão, os sepulcros caiados. E eu quero que você termine este sermão com o lamento do profeta. E do versículo 10 a 16, a gente vai voltar ao 8, mas do 10 a 16 ele vai usar várias cidades de Judá como trocadilhos de palavras para dizer que esta doença incurável precisa ser tratada pelo Senhor. Deixa eu concluir, irmãos. Deus não está alheio aos pecados dos homens, viu? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por toda a parte, observando as obras más e boas. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz que nada na criação e nenhum ser humano pode estar oculto aos olhos de quem? De Deus. Porque tudo que está em oculto, um dia será revelado. Primeira de Pedro 4,17, o texto diz que Deus conhece o pecado do seu povo e julgará segundo a justiça retributiva. 1 de Pedro 4,17. Pastor, então quer dizer que eu estou perdendo a salvação? Mais uma vez, não. Mas eu quero dizer, irmãos, que nós não podemos estar achando que Deus está de olhos fechados. Enquanto nós comemos e bebemos, e a gente diz que está esperando Jesus estar. É muito fácil falar dos outros, é muito fácil falar dos ímpios, concorda? O pecado deles estão às claras, estão às vistas, é publicado, é até bonito você pecar. Você sabia que no ímpio é bonito você mentir, você adulterar? Sabia que isso é bonito? Mas para o povo de Deus, nós não podemos transigir com o pecado.
Não estou falando de pecados grosseiros, meus irmãos. Não estou falando necessariamente de idolatria e de prostituição. Estou falando de mentira, de ira, de fofoca, de murmuração, de ingratidão, de palavras duras contra pessoas, de falta de perdão. Eu estou falando disso, que são pecados contra a santidade de Deus. Deus me quebrou muito, irmãos, essa semana. Mas é na graça de Deus que eu estou diante de vocês para dizer, o meu objetivo hoje é que você saia daqui quebrado, feito arroz. Que diz como arroz de quê? Terceira. Não porque eu sou alguma coisa, mas porque Deus está exigindo que o seu povo não pode transigir com o pecado. Se tem algum pecado que você não tem confessado, que você não tem reconhecido, apesar que você sabe, pastor, diga aí uma lista de pecados. Não. Você, se você é um filho de Deus, se você é habitado pelo Espírito, você sabe. Em nome de Jesus, nos arrependamos hoje, amém? Antes que Deus saia do seu lugar. E agora eu quero sair de Miqueias e ir para Apocalipse 2 e 3, e ele diz, eu conheço as tuas obras. Eu conheço, igreja, eu conheço. E se vocês não se arrependerem, eu virei contra vocês. O pecado é uma doença contagiosa, que se não for tratada, mata. Não somente o que pecou, mas há outros que ele contaminar também. Falarei mais um pouco sobre isso. Por isso que Deus, irmãos, conduz a história do seu povo. Por isso que Deus usa perseguições, por isso que Deus usa maus governantes, por isso que Deus usa carestia na economia, por isso que Deus nos coloca no cabresto. Porque eu tenho certeza, meus irmãos, que se Deus me desse aquilo que eu quero, eu já tinha me desmantelado. Eu dou graças a Deus, que às vezes a gente pede prosperidade, pede isso, pede aquilo, mas se eu tiver, eu vou servir a Deus. Que seja, amém, graças a Deus, que ótimo, bom, não seja como eu não. Mas Deus conduz a nossa história, Deus usa homens, Deus usa nações, Deus usa guerras, Deus usa catástrofes naturais, Deus usa tudo para dizer, ei, estou aqui, viu? Você não se esconde de mim. E se há um pecado hoje que você não está arrependido, me escute, encerrarei agora. Corra para a cruz. Corra para o lenho maldito. Corra para o horto da caveira. Corra para o Gólgota. Contemple o Getsêmani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque Ele sofreu em nosso lugar, irmãos. Ele sofreu por causa do meu e do seu pecado. E se tem algum pecado hoje que tem me atrapalhado, que tem me afastado, que tem me dito, tem me colocado longe dos caminhos de Deus, corra para a cruz. Porque o Filho de Deus foi esmagado por causa deste pecado. E ressuscitou ao terceiro dia. E a cruz ficou vazia, o túmulo ficou vazio, e hoje Ele está à destra do Pai. E Ele conhece o meu e o seu coração. Ele é o nosso advogado fiel, e que é Ele que nos representa diante do Pai. Ele está dizendo agora mesmo, está vendo, Pai, o que Robério fez?
mas eu morri por causa desse pecado. E eu ressuscitei para pagar o preço desta transgressão. Está vendo o que Robério fez, Pai? Eu represento ele, represento a justiça de Deus, o Pai, sobre mim. Se tiver algum pecado que está lhe atrapalhando, que está atrapalhando esta igreja a prosperar espiritualmente, não olhe para a pessoa do lado, não pense em outra pessoa, pense em você. Corra para a cruz, antes que venha a mão da disciplina de Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor sabe que esta mensagem foi primeiramente para mim. Mas eu recorro a Cristo, ao Cordeiro, que é o teu Filho, aquele que foi moído e que agora está resplandecendo à tua destra, com olhos como chamas de fogo, e que ao mesmo tempo é o Cordeiro imolado e que morreu em meu lugar, em nosso lugar. Ó Deus, em nome de Jesus que está à tua destra, eu recorro ao manto de Jesus Cristo sobre o meu. Fala com a tua igreja. Não nos deixa transigir, contemporizar, minimizar o pecado. Nos faz ter guerra, nos faz vigilantes, nos faz como aqueles que dependem do teu Santo Espírito para combater contra o velho homem e contra o pecado do coração. O Senhor conhece os nossos corações. Não nos deixe brincar com a tua noiva, não nos deixe brincar com a tua igreja. Usá-la do jeito que quiser e depois jogar para lá. Antes que o Senhor se levante do seu lugar e venha nos disciplinar. Recorremos à cruz de Cristo e o poder da ressurreição. Traz quebrantamento e arrependimento. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.